Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou de volta aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Estou no consultório novamente do Dr. Fernando Toquete, ele que é mastologista da equipe aqui do hospital. Novamente me recebendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alessandra, e você? Tudo jóia, melhor agora. Viu? Muito obrigada por me receber aqui novamente. Eu que agradeço o convite novamente. Bom, já que estamos no mês de outubro, e o mês de outubro, gente, é conhecido mundialmente, já que começou nos Estados Unidos por um grupo de mulheres, Outubro Rosa, né? Lembrando, trazendo a conscientização do câncer de mama. E nós vamos falar sobre isso, porque se fala muito sobre o Outubro Rosa, mas realmente você sabe a importância do Outubro Rosa? Você sabe tudo direitinho? Ou logo que você pensa em Outubro Rosa, vem o autoexame somente? Você vai se surpreender, porque o autoexame, ele não é diagnóstico para... É um exame diagnóstico precoce, né, doutor? Exato. Vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Perfeito. Tá certo? Doutor Fernando, vamos lá. Eu já fiz aqui a minha colinha, porque é muito bom falar com o doutor Fernando. Ele é sensacional, um médico assim expressivo, que sempre traz muitas informações que a gente entende claramente. Doutor, então vamos começar aí. Qual a importância realmente, o que as pessoas, principalmente nós mulheres, temos que saber sobre o Outubro Rosa? Perfeito. O Outubro Rosa, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem, né, para poder levar à população informações em relação ao câncer de mama. Certo. Então, tanto o que é a doença, qual que é a sua apresentação, quais são os sintomas relacionados a ela, mas o mais importante para nós, na verdade, é fortalecer a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, o que a gente está querendo dizer? Que a mulher ela não deve procurar o médico mastologista ou ginecologista que faz a sua rotina no momento em que ela apresentar algum sinal ou sintoma do câncer de mama. Por quê? Geralmente, quando a mulher ela tem um sinal ou sintoma do câncer de mama, a doença já não está numa fase inicial. Claro que quando a gente não pega a doença numa fase inicial, o tratamento ele vai ser bem mais complicado e nós vamos ter também uma taxa de cura que vai ser reduzida. Menor. Então, o principal objetivo é que aquela mulher nos procure no momento em que ela não sinta absolutamente nada, né? Então a gente tem, claro, a periodicidade correta. Que é uma vez por ano? Uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade, quando a gente fala em população geral, que é aquela mulher que não tem um risco mais significativo, né? Que até a gente já conversou em outras oportunidades em relação a essa questão de que algumas mulheres têm um risco maior, tem que procurar uma avaliação médica, né? Aliás, tá aqui, ó, o link, depois desse bate-papo aqui com o Dr. Fernando, dá uma chegadinha nesse outro bate-papo aqui, que nós estamos falando sobre isso que o Dr. Fernando acabou de dizer. Exatamente, que a gente costuma orientar mais para a questão das mulheres em geral. Aquelas mulheres que já têm um risco maior devem ter, elas são na verdade individualizadas para cuidados especiais. Quando a gente está lidando com aquela mulher que não tem um risco maior pessoal ou familiar, a gente tem a orientação de que essas mulheres comecem as mamografias a partir dos 40 anos de idade, né? E como eu falei, essa mamografia de rastreamento, ela não é para aquela mulher que tem sinais ou sintomas da doença, é aquela mulher que nos procura sem qualquer alteração. E nós vamos fazer os exames justamente para poder diagnosticar a doença numa fase em que ela não tem qualquer sinal ou sintoma, que é justamente a fase precoce da doença. Quando você fala em sintomas, quais seriam os sintomas, doutor? A principal apresentação do câncer de mama é com nódulo palpável, ou seja, a paciente sente um caroço na mama e ela vai nos procurar, geralmente é um caroço indolor, um nódulo que não tem dor associada, e ela nos procura justamente com esse caroço palpável. E por que nesse momento não é uma fase precoce da doença? Porque geralmente a doença ela vai ter uma fase
previamente ao aparecimento do nódulo, que é essa fase que a gente está pegando a doença numa fase mais precoce, que são aquelas alterações que não apresentam... Exato. Você não vai ter nenhuma alteração clínica, ou seja, a paciente não sente absolutamente nada. Então ela vai para o aparelho de mamografia, o nosso principal exame, né, artifício para o diagnóstico precoce é a mamografia. Então ela vai para o aparelho de mamografia, vai obter as imagens da mama dela. A mamografia nada mais é do que um raio-x voltado para a mama, e lá nesse exame de mamografia nós temos a capacidade de identificar aquelas alterações das quais a mão não nos permite diagnosticar. Então tanto nós profissionais médicos quanto a paciente não vai conseguir sentir nenhuma alteração nessa fase. E nessa fase é justamente quando a gente consegue fazer um tratamento que ele é mais efetivo, ou seja, as taxas de cura são significativamente maiores, e aí nós trazemos outros benefícios para a paciente, que é o quê? A paciente passar por um tratamento que ele é menos agressivo, ou seja, nós temos maiores taxas de preservação de tecido mamário, a paciente vai ter menos agravos, né, consequências desse tratamento na qualidade de vida dela pós-tratamento, porque nós não podemos só pensar no tratamento dessa paciente, em tratar e curar, mas também de como que vai ser a vida dessa paciente após o tratamento. Certo. Então o diagnóstico precoce também nos permite realizar tratamentos que são tratamentos menos agressivos, com mais taxas de cura e com menos agravos após o tratamento. Ou seja, só temos benefícios nesse tipo de situação. Verdade. Uma pergunta que me mandaram, doutor, é a questão da mamografia, que existe muitas dúvidas, né? E muitos fake news, vamos dizer assim, né? Dizendo que quando a mulher tem uma prótese mamária, pode estourar a prótese com a mamografia. Se tem um nódulo, pode estourar esse nódulo e de repente o câncer se espalhar pelo corpo todo, né? Tem mulheres que ficam na dúvida, mamografia ou ressonância magnética quando tem as próteses. Me fala um pouquinho. Certo. Então assim, a mamografia, ele é o exame que é voltado para o rastreamento precoce. Quando a gente está falando em ressonância, ultrassonografia, eles vão ser exames complementares que a gente vai selecionar de acordo com o perfil de cada paciente. Então, de fato, nós temos algumas indicações, por exemplo, da ressonância em pacientes com alto risco para câncer, em portadoras de prótese mamária. Então, por isso que é tão importante a avaliação médica, não só simplesmente fazer o exame, para que o médico consiga selecionar aquelas pacientes que, além da mamografia, vão necessitar de exames complementares. Mas a mamografia, ela que é o carro-chefe do rastreamento para o câncer de mama precoce. Então, esses exames eles vão entrar como um complemento. A mamografia, de fato, existem muitos mitos, muitos vídeos, né, na internet, nas mídias sociais, que falam contra a realização da mamografia. Mas quando nós vamos procurar os dados científicos mesmo, né, que é o que a gente utiliza, né, a medicina baseada em evidências, a mamografia nos mostra que o benefício dela em relação ao diagnóstico precoce e nas taxas de cura. Então, ele é um exame simples, né? Ele é basicamente, como eu falei, um raio-x da mama. Então, ele é um exame que é feito em alguns minutinhos, né? Algumas mulheres relatam, por exemplo, dores e incômodos, mas existem algumas medidas que até depois a gente pode conversar para reduzir esse incômodo por conta da compressão. Então, ele é um exame que geralmente vai ter que comprimir a mama para você obter uma imagem de qualidade. Essa compressão pode trazer algum desconforto para a paciente, mas ele é um exame que é feito uma vez ao ano, dura alguns minutinhos. Nós temos, desde que o exame esteja normal, uma validade desse exame de 1 ano. Então, ou seja, a mulher vai passar alguns minutinhos ali no aparelho. Aquele perrengue, mas que vale a pena. Exatamente. Né? Então, quando a gente coloca na balança, é muito mais importante que a mulher faça a mamografia, por mais que às vezes sinta algum desconfortinho ali por alguns minutos, porque o benefício dela ali na questão do longo prazo ele é bastante significativo. E em relação à segurança do exame, a mesma coisa. É um exame que envolve radiação, mas é uma pequena dose de radiação. Nós já temos estudos em relação à segurança, e a mulher ela faz uma mamografia ao ano, então a exposição também a essa radiação é muito baixa, o que obviamente quando a gente coloca na balança o benefício é muito maior do que o risco que nós temos. Existem algumas discussões em relação a aumento de riscos para outros cânceres, como por exemplo o câncer de tireoide,
quando a mulher faz mamografia, Sim. porém isso não é significativo. Então, ou seja, o benefício da realização da mamografia supere muito os riscos que há em relação à exposição a esse exame. Entendi. E a questão também, doutor, aqui, principalmente hoje, né, nesse Outubro Rosa, bom, já o Outubro Rosa do ano passado também já foi, né, mas estávamos numa pandemia fortíssima, né, onde as pessoas ainda estavam todas acolhidas em suas casas, com medo de sair, os hospitais lotados com Covid, não tendo a possibilidade de fazer exames. Quer dizer, houve um grande impacto, não é verdade? Sem com a pandemia dúvida. Em relação ao câncer de mama, a procura para prevenção, porque quando a gente fala sobre uma campanha, né, de prevenção, é que aconteça a prevenção e não que a mulher já apareça com um nódulo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então que ela não tenha nada, que ela esteja ali procurando para se preocupar, né, em estar fazendo o seu diagnóstico, tudo direitinho, porque também, o que você estava falando, a mamografia, ela não é para uma cura. Exatamente. Existe uma grande dúvida das pacientes, uma das coisas que eu escuto muito quando, por exemplo, eu diagnostico uma mulher com câncer de mama. A pergunta que ela me faz é: doutor, como eu fui ter câncer de mama se eu faço mamografia todos os anos? E é essa confusão. Então precisa ficar muito claro que a mamografia, ela não tem o intuito de evitar que a doença apareça. Ela nos permite o quê? Diagnosticar essa doença, caso ela aconteça, numa fase precoce e permitir, como eu disse, um tratamento que seja mais adequado para essa paciente. Então a mamografia não evita que a mulher tenha câncer, apenas diagnostica numa fase precoce. Então há essa diferença entre os exames preventivos. Então uma coisa é prevenir descobrindo a doença precocemente, que é o papel da mamografia. Quando a gente pensa na questão da prevenção para evitar ter a doença, nós vamos ter que atuar o quê? Então, ou seja, a gente sabe que todo paciente obeso, ele tem mais risco de vir a ter um câncer de mama. Isso. A questão do sedentarismo também, ou seja, a falta de atividade física também está relacionado a esses riscos. A questão familiar. Questão familiar, que é a questão hereditária. Exato. A questão mesmo de, que a gente fala dos questões reprodutivas da mulher. Então, se a mulher tem filhos, se ela amamenta esses filhos, né, e quanto mais tempo ela amamenta, também reduz o risco. Então, ou seja, nós temos várias medidas preventivas, né, que podem ser aplicadas na vida daquela paciente, e também a questão da utilização dos exames para caso ela venha a ter a doença, diagnosticar precocemente. Então, resumindo aqui, o Outubro Rosa é a prevenção, quer dizer, não é que a mulher tenha sintomas já e procurar um médico, é ser assintomática, né? E é por isso que aí a gente volta lá no começo do nosso bate-papo, doutor Fernando, que é em relação ao autoexame, gente. Porque o autoexame, o que eu entendi no nosso bate-papo, não é um exame preventivo, né? Me fala um pouquinho sobre isso agora para a gente desmistificar essa questão do autoexame, doutor. Exatamente. O autoexame, na verdade, a gente orienta, principalmente quando a gente está pegando aquela paciente jovem, né, que ela está ali iniciando muitas vezes a menstruação, então ela começa a ter aquelas mudanças no corpo dela. Então a gente já começa nessa fase a orientar os cuidados que ela tem que ter com a mama para que ela tenha um autoconhecimento do corpo dela. E que no momento em que ela observe alguma alteração corporal, ela rapidamente identifique aquela alteração e procure o médico. Mas isso não entra na questão do diagnóstico precoce do câncer de mama, justamente porque a nossa intenção com o diagnóstico precoce é pegar aquela paciente que não apresenta sinais ou sintomas. E já o autoexame não, ele vai ser utilizado para que a paciente detecte aquela alteração já palpável, ou seja, ela já vai ter um sinal ou sintoma. E nessa condição, geralmente a doença já não está numa fase precoce. Então Exato. A gente orienta a questão do autoexame para fortalecer esse conhecimento do corpo dessa mulher, mas a gente não indica esse exame como sendo uma política para diagnóstico precoce do câncer de mama. A política para diagnóstico precoce é justamente com a realização da mamografia nas idades corretas. Tá aí, gente, olha só. Então o autoexame é pra gente se conhecer. Então desde lá
Você, mãe aí que tem sua filha, né, que acabou de entrar no ciclo menstrual, né, começar a se apalpar, vamos dizer assim, né, para se conhecer, né? Exatamente. Então, a partir do momento que sempre eu estou apalpando os meus seios, eu vejo como eles são. Quando eu for apalpar e vejo que algo ali já não tem, né, tá diferente, opa, peraí, né? É diferente de nós mulheres que não tivemos essa educação, né? De repente começar a palpar e falar, não, peraí, mas tem um negocinho aqui, mas o que será que é? Né? Mas será que, né? Fica naquela dúvida. Sim. Então o autoexame, minha gente, é para você se autoconhecer, para de repente, lá na frente, você sempre ter esse costume de se autoexaminar, saber identificar, mas antes que aconteça isso, né, doutor Fernando, que os exames, principalmente a mamografia, sejam feitas anualmente para que exista essa prevenção. Exato, a gente na verdade combina as duas coisas, né? Então a gente orienta o autocuidado, o autoexame como um complemento, mas fortalece a necessidade da mamografia anualmente nessas pacientes que são assintomáticas. De fato, o autoexame ele é muito bom para esse autoconhecimento da paciente, a gente fortalece isso, né, para a paciente, para ela poder procurar a gente numa situação que ela observe algum agravo, né, ali alguma alteração, mas a gente também, claro, deixa muito claro a importância da mamografia, porque o autoexame não substitui a mamografia no diagnóstico precoce. Tá aí, gente, tá certo? Então não é deixar de fazer o autoexame, sim, o autoexame é para se autoconhecer, para de repente lá na frente você identificar alguma coisa, mas a mamografia é essencial para a prevenção. Para a gente finalizar, o Luiz já está falando que acabou o nosso tempo, mas mandaram uma pergunta também, uma dúvida. O Outubro Rosa pode servir para os homens também, doutor, em relação ao câncer de mama? Perfeito. Eu até na minha palestra, eu costumo abrir uma parte justamente para falar da questão do câncer de mama no homem. Só que o que acontece? Por o câncer masculino ser muito infrequente, nós não temos políticas para diagnóstico precoce do câncer de mama masculino. Tá. Então o homem não faz mamografia de rotina como a mulher faz anualmente. Mas a gente aproveita essa oportunidade para levar a informação de que o homem também tem câncer de mama. E aí sim, nesse tipo de perfil de paciente, a importância dos sintomas e sinais. Por quê? O homem, muitas vezes, ele, quando apresenta um sinal ou sintoma da doença, ele nunca vai relacionar com o câncer de mama. Ele geralmente vai, porque eu bati no futebol, sim, porque eu devo ter tomado uma picada de mosquito. Então ele sempre tenta encontrar um motivo para aquilo que apareceu na mama dele, porque ele não tem na cabeça dele a questão do câncer de mama. Aliás, nós falamos sobre isso também em um dos nossos vídeos aqui do Beneficência Portuguesa. Exatamente. E a partir do momento que a gente leva essa informação, e às vezes até são as esposas que estão ali naquela palestra, elas levam a informação para casa para o marido. Que maravilha. Olha, é importante também você entender que pode ter um câncer de mama na vida. Tá. Então a gente aproveita também a oportunidade do Outubro Rosa para levar essa informação, apesar de o homem não ser o foco de fato dessa campanha. Ser mais raro, mas existe. Exatamente. Né? E assim, eu acho que a oportunidade que a gente tem agora também levando em consideração que a gente estava conversando da pandemia, a gente tem observado, né, que muitas mulheres deixaram de fazer os seus exames preventivos durante esse período de pandemia, por conta de locais que estavam fechados, né, ou seja, que não estavam realizando os exames, até a própria necessidade de manter esse isolamento social, ficar mais em casa. Só que agora nós estamos num momento que nós já começamos, claro, a poder ter uma tranquilidade maior, claro, mantendo nossos cuidados, mas também não deixar de tomar os cuidados com as outras doenças. Nós tínhamos esse medo desde o início da pandemia, da questão de como que seria a consequência de todas essas restrições para o câncer de mama. E de fato nós já estamos começando a ver essas consequências. Então essas mulheres que passaram esse período todo sem que realizassem os exames, elas podem ter perdido a oportunidade de diagnosticar sua doença numa fase precoce. Então eu já aproveito até a nossa chamada justamente para que aquela mulher que já está na fase, né, acima dos 40 anos, vá lá nos seus exames, verifique se a sua mamografia está em dia, ou seja, se essa mamografia está dentro desse prazo de 1 ano, e caso não esteja, ela aproveite agora essa oportunidade da retomada, né, da maior liberação agora que nós estamos tendo nessa fase, para procurar o seu médico para atualizar o seu exame, justamente para que a gente não tenha essa questão de diagnosticar a doença caso ela tenha aparecido nesse intervalo, numa fase que já esteja um pouco mais complicado esse tratamento.
É isso aí, corra atrás, e mesmo você que não tenha convênio médico, corra atrás, que é o seu direito. Não é verdade? Com Às vezes certeza. é difícil, mas tem que persistir. Precisa, com porque certeza. a nossa saúde é tudo, gente. Tá aí. Muito obrigada novamente, Eu que Dr. agradeço, Fernando Alessandra. Toquete, mastologista maravilhoso aqui, sempre trazendo pra gente, né? Tirando as nossas dúvidas, essa é a verdade, trazendo pra gente uma luz ao fim do túnel. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Bacana. Olha, gente, um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.